Eubet Apostas. Receba 100% do seu primeiro depósito até R$ 700. Use o código promocional MACITE no momento do seu registro. Para mais informações, link na descrição. Fala pessoal, Macite Palpites para mais um dia de palpites esportivos e começamos este sábado com a Liga das Nações. O grupo B, que tem a seleção da Eslovênia enfrentando a seleção da Noruega. Dos últimos 5 jogos disputados pela seleção da Eslovênia, ela perdeu 2 e empatou 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela seleção da Noruega, ela venceu 4 e empatou 1. No atual grupo, a seleção da Eslovênia é a quarta colocada com 2 pontos ganhos, enquanto a seleção da Noruega é a primeira colocada com 10 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto fora, Noruega para vencer. Liga das Nações, temos a seleção de Chipre enfrentando a seleção da Grécia. Dos últimos 5 jogos disputados pela seleção do Chipre, ela perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela seleção da Grécia, ela perdeu 1 e venceu 4. No atual momento, a seleção do Chipre é a terceira colocada com 2 pontos ganhos, enquanto a seleção da Grécia é a primeira colocada com 12 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto fora, Grécia para vencer. Liga das Nações, grupo B, temos a seleção da Escócia enfrentando a seleção da Irlanda. Dos últimos 5 jogos disputados pela seleção da Escócia, ela perdeu 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela seleção da Irlanda, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. No atual momento, a seleção da Escócia é a primeira colocada do seu grupo com 9 pontos ganhos, enquanto a seleção da Irlanda é a terceira colocada com 4 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto acima de 1,5. Liga das Nações, temos o grupo A com a seleção da Espanha enfrentando a seleção da Suíça. Dos últimos 5 jogos disputados pela seleção da Espanha, ela empatou 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela seleção da Suíça, ela perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. No atual momento, a seleção da Espanha é a primeira colocada do seu grupo com 8 pontos ganhos, enquanto a seleção da Suíça é a quarta colocada com 3 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, ambas equipes marcam. Liga das Nações, grupo A, temos a seleção da República Tcheca enfrentando a seleção de Portugal. Dos últimos 5 jogos disputados pela seleção da República Tcheca, ela perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela seleção de Portugal, ela perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. No atual momento, a seleção da República Tcheca é a terceira colocada do seu grupo com 4 pontos ganhos, enquanto a seleção de Portugal é a segunda colocada com 7 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto fora, Portugal para vencer. Liga das Nações, grupo B, temos a seleção da Sérvia enfrentando a seleção da Suécia. Dos últimos 5 jogos disputados pela seleção da Sérvia, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela seleção da Suécia, ela perdeu 4 e venceu 1. No atual momento, a seleção da Sérvia é a segunda colocada do seu grupo com 7 pontos ganhos, enquanto a seleção da Suíça é a terceira colocada com 3 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto acima de 1,5. Campeonato peruano, temos a equipe do César Valejo enfrentando a equipe do Melgar. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do César Valejo, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2.
Dos últimos 5 jogos da equipe do Melgar, ela perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. No atual momento, a equipe do César Valejo é a 7ª colocada com 19 pontos ganhos, enquanto a equipe do Melgar é a 5ª colocada com 22 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, ambas equipes marcam. Campeonato Argentino, temos a equipe do River Plate enfrentando a equipe do Talleres de Córdoba. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do River Plate, ela perdeu 2 e venceu 3. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Talleres de Córdoba, ela perdeu 1, empatou 1 e venceu 3. No atual momento, a equipe do River Plate é a 6ª colocada com 32 pontos ganhos, enquanto a equipe do Talleres de Córdoba é a 24ª colocada com 22 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, casa, River Plate para vencer. Campeonato do Paraguai, temos a equipe do 12 de outubro enfrentando a equipe do Sol de América. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do 12 de outubro, ela perdeu 3 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Sol de América, ela perdeu 2, empatou 2 e venceu 1. No atual momento, a equipe do 12 de outubro é a 12ª colocada com 6 pontos ganhos, enquanto a equipe do Sol de América é a 9ª colocada com 14 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, fora, Sol de América para vencer. Campeonato Brasileiro da Série B, temos a equipe do Bahia enfrentando a equipe do Operário. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bahia, ela perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Operário, ela perdeu 2, venceu 1 e empatou 2. No atual momento, a equipe do Bahia é a 3ª colocada com 51 pontos ganhos, enquanto a equipe do Operário é a 19ª colocada com 30 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, casa, Bahia para vencer. Campeonato Uruguaio, temos a equipe do Peñarol enfrentando a equipe do Montevideo. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Peñarol, ela venceu 3, empatou 1 e perdeu 1. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Montevideo, ela perdeu 3, empatou 1 e venceu 1. No atual momento, a equipe do Peñarol é a 6ª colocada com 15 pontos ganhos, enquanto a equipe do Montevideo é a 15ª colocada com 4 pontos ganhos. Melhor opção para esse confronto, casa, Peñarol para vencer. Leites prontos com as seguintes sugestões: República Tcheca versus Portugal, fora, Portugal para vencer. Eslovênia versus Noruega, fora, Noruega para vencer. Espanha versus Suíça, ambas equipes marcam. Bahia versus Operário, casa, Bahia para vencer. River Plate versus Talleres de Córdoba, casa, River Plate para vencer. Peñarol versus Montevideo, casa, Peñarol para vencer.